E eu vou detalhar hoje um pouquinho mais do ensino sobre isso, para que vocês percebam o quão importante é a gente entender esse princípio que eu chamo de verdades e mentiras. Então, uma das coisas que eu gosto de dizer é que eu gosto de pensar no conhecimento. Então, imagine que de todo o conhecimento, vamos pensar nessa tela branca ali, você tem uma parte dele. Você estudou, você tem a tua formação, então você tem uma bolinha. Eu fui meio generoso, tá, com a bolinha. Mas vamos dizer que você tem esse tanto de bolinha. Qual que é o teu limite com o desconhecido? Aqui, certo? Então, o que acontece? Quanto mais eu conheço, o que acontece? Mais eu tenho uma borda com o desconhecido. O que isso significa? Às vezes a gente como crente, sabe o que acontece? Eu estudo muito e acabo ficando mais o quê? Inseguro às vezes. Porque, mas será? Eu estou usando a tradução certa? Será que isso aqui estava em todos os originais? Será que isso aqui... E a gente começa a ficar, às vezes, até inseguro daquilo que você sabe. Aí hoje, com a era da internet, tem um pastor que fala isso no YouTube, outro fala outra coisa, né? E a gente fica meio assim, inseguro. E por isso que é importante a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela nos ajuda a discernir aquilo que é, aquilo que não é. A Bíblia diz que o Espírito, ele nos guiaria em toda a verdade. E isso é fantástico. E nós vamos um pouquinho explorar isso hoje. E esse assunto, para mim, ele é interessante porque eu li um estudo da Universidade de Stanford que fez com estudantes de 12 universidades, ou 12 estados, na verdade, com 7.900 alunos. Então, eles já estavam na universidade e 80% deles não sabiam diferenciar de um conteúdo patrocinado ou não. O que é um conteúdo patrocinado na internet? É alguém que cria uma notícia para te vender algo. Então, 80% dos alunos na universidade americana não sabiam diferenciar. O que eles não sabiam dizer se aquilo era verdade ou não, se aquilo alguém tinha interesse ou não. E outros 80% não sabiam diferenciar uma fake news, que hoje está na moda, né? Por conta das eleições. Então, eles diziam que essa flor aqui sofreu uma mutação de Hiroshima, e as pessoas acreditaram. Não foram checar a fonte, não foram... Até parece, né? Ficou bonitinha a flor. Mas era fake news. O que isso acontece? Hoje em dia tem tanta informação disponível que às vezes a gente fica inseguro. E não só isso. A gente precisa aprender que nem tudo que nos contam é verdade. Tá, ok. Você está me deixando ainda mais inseguro agora. A ideia é que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Eu não sei se essa frase vai aparecer aqui, mas tem uma frase que eu gosto, é que o autor fala assim: nós queremos o resultado da igreja primitiva, valorizando mais um livro que eles não tinham do que o espírito que eles tinham. Isso não é para nenhum ponto desvalorizar a Bíblia, mas é para a gente pensar, como é que esse povo da igreja de Atos fazia sem a Bíblia? Eles não tinham esse livro compilado, bonitinho, que a gente tem, organizado, as cartas todas juntas, 1ª até 3º João, tudo bonitinho. Eles não tinham. Eles tinham talvez uma carta. Como que o apóstolo vinha pregar? Ele pregava com base no Velho Testamento, mas ele trazia o Novo. Então, como é que ele sabia o Novo? O Espírito Santo ia revelando a eles. E a gente... e daqui a pouco eu vou fazer uma pausa para fazer uma dinâmica, mas existem algumas coisas do conhecimento que são interessantes para a gente que nasce nessa sociedade. A gente vai para a escola desde pequeno, e aí a gente vai aprendendo teoremas. Teorias, verdades, né, da escola, a história do jeito que aquele professor conta, aquele livro conta. E a gente vai colocando nas prateleiras do nosso conhecimento. E o que acontece? A gente chega na igreja, sabe o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. A gente pega o conhecimento e coloca na prateleira do conhecimento. Só que com a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela não precisa ser colocada como mais uma teoria. E sabe quando a pessoa fala assim, olha, o Espírito Santo habita dentro de você. Aí você pega e fala, pô, é uma boa filosofia. Mas e na prática, o que significa isso? O que significa o Deus, o próprio Deus, habitar dentro de mim? Aí a gente lê, a Bíblia fala que eu sou uma nova criatura. Como assim eu sou novo? Isso não é só uma teoria, isso é uma verdade. E aí a gente fica brigando com o nosso velho homem que já está morto. Romanos diz que ele morreu 44 vezes. E a gente fica ressuscitando ele para poder brigar com ele.
quando na verdade eu deveria caminhar em novidade de vida nessa nova criatura. Aí eu pego todos esses conhecimentos da palavra de Deus e eu coloco como uma teoria. Pode ser que seja verdade. Não é assim que funciona. E eu quero ensinar um princípio que é assim, muito simples do reino espiritual, que é o que eu creio que vai... alguns princípios que me destravaram. E eu vou tentar passar para vocês ao longo do dia hoje. Como que a salvação vem para nós? Eu escuto a mensagem da fé, de Jesus, o Evangelho, e eu creio. Ok, a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo, certo? Então a salvação, vamos chamar assim, na realidade sobrenatural, na eternidade, a salvação ela já está disponível para todos os homens, certo? Como que eu acesso a essa realidade? Pela fé. Então, vou fazer uma ilustração aqui. É como se aqui tivesse uma linha que separasse a minha realidade e a realidade eterna. Então eu venho aqui nesse momento, entendi isso como uma verdade, não apenas como uma teoria. Eu pego, atravesso com a minha mão para a eternidade e puxo para mim hoje. Algo que já estava disponível há 2000 anos. Hoje é verdade para mim. E eu quero dizer que esse princípio da salvação é o mesmo princípio para você viver para todas as coisas de Deus. Elas vão além de um conhecimento teórico, é eu pegar e puxar essa verdade para mim. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos falar hoje sobre ouvir a voz de Deus, nós vamos falar hoje um pouco sobre os dons de Deus, os dons do Espírito Santo sobre nós. Como que eu acesso essas realidades? Eu tenho que parar de colocar na minha prateleira de conceitos e eu tenho que começar a crer neles. E trazer eles para a minha realidade. Assim como a fé na salvação. As pessoas têm pouca dúvida de dizer da salvação. Se é salvo, sou. As pessoas têm mais dúvida em falar assim, bom, mas você pode orar por cura, você pode, o Espírito Santo está em você, ou os dons estão disponíveis para você. As pessoas, não sei. É a mesma fé. A salvação, eu trago para mim hoje. Ok, vamos lá. Então, mudar dá medo para algumas pessoas, né? Mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Eu gosto dessa frase porque as pessoas querem viver coisas diferentes sem fazer nada diferente. Então, a gente precisa fazer algo. A gente precisa ousar. Eu estava falando ontem para uma menina que a fé, para mim, ela é igualzinha a risco. Qual que era a minha garantia de que pessoas tinham sido curadas ontem? Quando eu perguntei. Eu tinha entrevistado as pessoas. Mas eu percebi algo de Deus e eu arrisquei. Quando eu oro por alguém na rua, eu vou contar alguns testemunhos aqui, é sempre um risco. Mas a fé funciona assim. Eu posso escolher não fazer nada, e tudo bem, ou eu posso arriscar, e a fé se manifesta ali. Por isso que eu vou, hoje, nos próximos exercícios, quero te dar permissão para você arriscar. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente acha que é alguma coisa, mas não vai precisar se arriscar. Ok. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais importante? O que eu penso ou o que eu faço? Se pensar. Essa pergunta eu demorei para entender na prática. E por isso que eu vou gastar um bom tempo dessa manhã falando para vocês sobre isso. Se a minha salvação ela é por obras ou por fé? Então eu transformei agora no evangeliquez a pergunta. O que é mais importante, o que eu penso ou o que eu faço? O que eu penso. Antes das minhas obras vem a minha fé em Cristo. Só que nós, seres humanos, nós somos muito focados no que eu faço. Eu sou medido pelo que eu faço no meu trabalho, na escola, na minha família, e por isso eu foco muito na minha vida o quê? Aquilo que eu faço. Eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo, eu tenho que fazer mais aquilo, eu tenho que... E tudo bem, esses desejos são ótimos, mas eu demorei tanto para aprender isso, gente, e por isso que eu quero gastar tempo com isso. É muito importante o que eu penso a respeito daquilo que eu quero fazer mais ou aquilo que eu quero fazer menos. E eu desliguei aqui? O que eu apertei de errado aqui? Alguma coisa aconteceu de errado lá em cima? Não sei. Acho que eu apertei alguma coisa errada, isso mesmo. Apertei um botão que eu não conhecia aqui. Então o meu princípio é o seguinte, eu vivo o que eu creio, não o que eu sei. Tudo aquilo que eu sei não quer dizer que eu creia. Por isso que existem pessoas na igreja que estão há 30, 50 anos na igreja e não vivem aquilo que um novo convertido de 2 anos está vivendo.
Mas como assim? Porque a vida da fé não é pelo que eu sei, pelo que eu creio. Lembra que eu falei que eu tenho que pegar e entender que aquilo é para mim e vai além de um conhecimento. Vai além daquilo que eu sei. E essa dinâmica às vezes é um pouco nebulosa para a gente. Mas como assim? Não, eu preciso saber para crer. Claro que você precisa estudar. Claro que você precisa ler a palavra de Deus. Claro que você precisa vir se capacitar. Por quê? Para você ter o que crer. Né? Mas, mais importante do que você saber aquilo é você crer naquilo. E você internalizar aquilo. Né? Existem outras palavras que a gente poderia trazer sobre isso aqui. Mas eu quero que você foque nisso. O que eu penso a respeito daquilo? E a gente vai desenvolver esse ponto. Então, essa é uma dinâmica que eu peguei para explicar algumas coisas. Então, isso aqui tem tudo ligado com o tema de ontem, que é cura e libertação, porque esse é o nível que eu chamo mais profundo de libertação que alguém pode experimentar. Nesse sentido, eu creio que vai nessa linha aqui. Porque a gente sabe que, na verdade, a gente tem duas maneiras de dar lugar ao diabo. A Bíblia diz em Efésios que eu posso dar lugar ao diabo. Uma delas é eu cometendo coisas erradas e outra é crendo nas mentiras dele. Como que Adão e Eva deram espaço ao diabo? A Eva escutou ao diabo e obedeceu a ele, deu espaço a ele. Então, o diabo constantemente está lançando setas para que eu acredite na mentira dele e eu creia nessa mentira. E aí eu dou espaço para ele agir na minha vida. E por isso que eu quero focar tanto, que é mais importante do que eu penso, do que eu faço. Porque tudo que eu faço vem daquilo que eu penso. Certo? Então, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito didático. Vamos pegar o trânsito de Curitiba. Né? Então, você está dirigindo e a pessoa da frente não dá a seta. Né? Tem gente que fica nervoso né? E o outro vai na paz, irmão. Né? Por que na mesma circunstância, a mesma situação, pessoas têm atitudes diferentes? Porque elas pensam diferente a respeito daquilo. Tudo que a gente faz é um resultado daquilo que eu creio a respeito daquilo. Como eu cumprimento alguém, como eu me comporto numa reunião, como eu me comporto na rua, tudo vem das verdades que eu coloquei na minha cabeça. Que vieram como? Eu tive uma experiência, então eu nasci, e na minha família, por exemplo, eu cresci, vou dar um exemplo genérico, e meu pai valorizava o meu esforço, ou as minhas notas. Então, eu cheguei a uma conclusão, como criança, e eu aprendi isso, que se eu tiver boas notas, eu tenho a aprovação do meu pai. Com isso, eu criei uma mentalidade, que é o seguinte, eu tenho que me esforçar e ser o melhor aluno. E aí, isso determinou as minhas ações, e com isso, me tornou um hábito, isso faz parte da minha vida, e da minha identidade, quem eu sou. Isso com tudo na minha vida. Então, as experiências foram me ensinando, e eu fui estabelecendo aquilo como as verdades e mentiras. Por isso que pessoas que têm traumas na vida, abusos, situações de risco, elas vão criando conclusão. Alguém já ouviu aquelas histórias do Fantástico, assim, ó? 2 irmãos, nascidos na favela, mãe prostituta, o pai não sabe quem é. Um virou CEO da empresa e outro foi preso e está na prisão até hoje por tráfico de drogas. Como é que pode a mesma situação, sem levar em conta agora a parte espiritual, tá? O que acontece? Eles tiveram uma mesma experiência, mas tiraram o quê? Conclusões diferentes. E com isso gerou uma mentalidade diferente. A mesma coisa mulheres. 2 sofreram abuso. Uma criou uma ONG contra mulheres abusadas e a outra está em depressão, com suicídio, pensamento de suicídio. Mesma coisa. Uma sofreu abuso. Conclusão, eu não quero que nenhuma mulher mais passe por isso. Eu vou me levantar e eu vou criar uma mentalidade. Isso não pode mais se repetir. E ela começou a fazer ações. Criou uma ONG e isso tornou um hábito. E agora a identidade dela é essa. A outra, a mesma coisa. Conclusão, puxa, fui abusada. Eu sou uma vítima disso e agora eu não posso mais ser nada na vida e eu vou fechar no quarto, eu vou ter depressão, isso é meu hábito, isso sou eu. Por isso que eu gosto de fazer o quê? Focar nessa parte aqui, ó. Qual que é a conclusão que eu tiro das coisas? Como que eu penso a respeito das coisas? E por isso que é muito importante ouvir a voz de Deus. Porque muitas dessas conclusões eu tirei, por quê? Porque o inimigo ele é astuto. Ele pega momentos de fraqueza nossa e lança mentiras. Vocês lembram ontem da história dela? Ela estava num momento frágil e o inimigo, por que você não tira a tua vida? Você nunca mais vai ser uma boa esposa.
Momentos de fragilidade, o inimigo vem com mentiras. E se eu não estou afinado com a voz de Deus, ou eu não estou entendendo esse processo aqui, e eu não pego naquela hora e uso as minhas ferramentas para defender os dardos inflamados, eu acabo, às vezes, aceitando essa mentira, e ela se torna parte de mim, e daqui a pouco eu estou atribuindo isso à minha identidade. E isso é um pouco de toda essa primeira parte, explicando por que é tão importante ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele quer o quê? Trazer verdades aqui. Ele quer substituir todas as tuas mentiras por verdades, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós já vamos ver um pouco para frente. Então, nós temos alguns textos bíblicos que falam de coisas parecidas nesse sentido, no lado positivo. Por exemplo, então vem um momento crítico da tua vida, um abuso, um trauma. Se você perseverar e você manter a tua mente com as verdades, o que vai acontecer? Essa experiência vai te trazer um caráter e uma maturidade, e que essa maturidade, essa experiência vai te levar a uma vida com esperança. E por isso que é tão importante a gente entender esse princípio. E depois disso, eu quero trazer um processo que para mim foi libertador. Se eu te falar que uma das coisas, talvez a mais importante que eu aprendi nos últimos anos, foi esse princípio aqui da renovação da mente. E eu coloco ele em 4 ou 5 passos. Você pode achar do jeito que você quiser. Mas você precisa renovar. Você lembra desse ciclo aqui? Eu preciso renovar as minhas conclusões, certo? Então, o que eu vou fazer? Como que eu faço isso, gente? Eu estou preso nessa minha mentira. A vida inteira, 36 anos, 50 anos, eu pensei assim. Como é que eu vou fazer? Então, eu identifico uma mentira. Como que eu identifico uma mentira? Os mais crentes aqui sabem qual que é o fruto do Espírito, certo? Então você vai lá, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. E ontem a Gisela falou qual que é a atribuição de cargos e salários, não, de atribuições da atividade do diabo. Qual que é? Roubar, matar e destruir. Ok. Então eu sei dessas duas diferenças. Deus é bom, o diabo é mau, certo? Eu tenho o Espírito Santo, eu já fui justificado, regenerado em Cristo, eu estou do lado do bom. O bom é que vai estar transformando a minha mente. A gente já vai ver um pouquinho para frente como isso funciona. Quando vem um pensamento de morte, destruição, depressão, medo, ansiedade, desesperança, qual que tem mais cara de atribuição a esse pensamento? Mas está fácil a pergunta, gente. É o diabo, certo? Vem esse pensamento, eu identifiquei. Puxa, é um pensamento que não alinha com a vontade de Deus para a minha vida, porque os planos de Deus para a minha vida são paz. Ok. Identificando, eu vou buscar, Deus, onde é que isso começou? Como que eu comecei a acreditar nisso? Você pode fazer, Deus vai te lembrar, às vezes, de uma situação. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer aquela oração que a gente sabe fazer, que é, Deus, me perdoe por crer nisso. Eu não quero mais crer nisso, eu quero colocar essa mentira na cruz. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a Deus, qual que é a tua verdade? A gente já vai destrinchar um pouco mais o arrependimento aqui. Qual que é a tua verdade em relação a isso? Por exemplo, então, nós estávamos lá, numa das nossas jornadas, nós tínhamos que tomar uma decisão. E aí eu gosto de fazer assim, eu gosto de, às vezes, colocar no papel pontos positivos e negativos, cenário presente, cenário futuro. E qual que era o ponto negativo de nós irmos permanecer nesse país? A questão financeira era um ponto. A questão de profissão, de carreira era outro ponto. E aí eu comecei a perguntar assim, Deus, eu coloquei isso como negativo. E aí eu falei assim, mas qual que é a tua verdade em relação a isso? E aí me veio, eu cuido da tua carreira. Eu cuido da tua parte financeira. Eu sou teu provedor. E aí essa parte negativa eu desconsiderei. Por quê? Porque mesmo que a preocupação viesse, a verdade de Deus sobre a minha vida é que Ele cuida de mim. A verdade de Deus sobre a minha carreira é que Ele cuida da minha carreira. Independente daquilo, se eu estou obedecendo a voz dEle, esse é um ponto que eu não preciso mais levar em consideração. E é simples assim, gente. As coisas da nossa vida, elas são simples assim. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus, eu acho que isso aqui é negativo. Qual que é a tua perspectiva desse assunto? E aí, eu renovo a minha mente em relação àquilo, e aí eu vivo o padrão dEle na minha vida. Depois, existem duas coisas que eu gosto de dizer que eu preciso fazer. Uma é
declarar essa nova verdade sobre a minha vida. 35 anos eu falei que eu não presto para nada. Eu mesmo falei para mim. Eu penso que... Por quê? Porque às vezes meu pai falou, às vezes porque realmente eu tirei notas ruins na escola. E as conclusões que eu tirei a respeito dessas minhas experiências é que eu sou menos que as pessoas. Que eu não tenho capacidade. E aí o que acontece? Eu tenho essa verdade, entre aspas, na minha vida. E eu quero que você abra comigo, não sei se você trouxe a tua Bíblia, em Efésios 2:10. É um texto bem batido, mas a perspectiva que eu quero trazer para você, ela é importantíssima. Porque ela transformou a minha vida e eu creio que vai transformar de alguns aqui também. O texto diz assim: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou. Ok. Então Ele preparou para fazer algo. Então, vamos dizer assim, eu sou um artesão, sei lá, e eu quero criar uma cadeira. Ou, vou dar um exemplo de um ser humano mesmo, melhor. Então eu vou criar o João e eu quero que ele seja usado como CEO de uma empresa. Que características de uma grande empresa? Que características eu vou colocar nele? Inteligência, capacidade interpessoal, que mais? Algum tipo de, colocar ele numa família onde te dê condições para ele ter um ensino superior. Certo? Ok. E aí, ele vai lá e faz exatamente... Agora, você pensando assim, se você é Deus, e você vai criar você mesmo, para cumprir a boa obra. Então, eu vou dar um exemplo, pensar assim, músico. Eu quero criar o João para ser músico. Não, mas eu vou atrapalhar ele um pouco. Eu vou fazer com que ele não tenha capacidade musical. Ninguém vai fazer isso. Se eu quero criar alguém para ser músico, eu vou dar capacidade natural para ele para isso. E sabe o que a gente fica fazendo como crente? A gente fica falando assim, nessa circunstância que eu não sou nada. Assim, acho que não tem nada para fazer. O dia que eu fosse igual aquele irmão, daí eu poderia ser usado por Deus. Só que esse texto, ele diz, sabe o quê? Que você foi criado para boas obras. O que significa isso? Que, meu irmão, existe uma boa obra criada para você. Você não foi chamado para fazer a boa obra do vizinho. E sabe o que isso, para mim, está subentendido? É que todas as capacidades cognitivas, de conhecimento, de circunstâncias, para cumprir a tua boa obra, estão dentro de você. Não falta nada na tua vida, é isso que eu quero dizer. Repita comigo assim, não falta nada em mim para eu fazer a minha boa obra. Tem pessoas que têm resistência em falar isso. Porque a gente sempre tem o pensamento, se eu fosse inteligente, se eu tivesse mais dinheiro, não falta nada. E uma das outras coisas que a gente crente gosta de fazer, e eu acho que é uma boa motivação e tem todo um fundamento bíblico para isso, mas existe aquela pregação do centro da vontade de Deus. Que dependendo como ela é pregada, a gente sempre sai achando que não está no centro. A gente sempre acha que falta alguma coisa. Eu não estou no centro ainda. E se você está, a pregação, ela te traz dúvida. Será que eu estou? Claro que existe uma vontade de Deus para nós, que a gente deve buscar. Claro que tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente fica buscando o dia que eu chegar no centro da vontade de Deus. E aí eu gosto de trazer duas coisas. Uma delas existe um propósito de vida para mim a longo prazo? Existe. Mas existe um propósito de Deus para mim hoje. E isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Por quê? Porque às vezes a gente fica projetando no futuro algo que um dia vai acontecer. Um dia que eu tiver terminado o curso de teologia, que eu tiver ter feito aquilo, que eu tiver 10 anos de experiência, daí Deus vai me usar. O que a Bíblia diz aqui é que existem boas obras para você andar nelas. Se você está vivo hoje, é porque tem uma boa obra para você hoje. Você não precisa esperar o dia que. Acorda de manhã e fala assim, Deus, obrigado por esse dia. Qual que é a tua boa obra para mim hoje? E aquela capacidade que você precisa para aquela boa obra do teu dia de hoje, você tem. Isso não te tira a responsabilidade de você crescer e avançar, mas aquilo que Deus não vai te pedir algo além do que você tem hoje.
para você executar, para você amar alguém, para você orar por alguém, para você executar bem o teu trabalho, para adorar Ele em tudo que você faz. Então, tudo isso para dizer o quê? Que como eu penso a respeito das coisas faz completamente diferença. Por exemplo, se eu acordo e eu fico esperando um dia que aquele meu dia de hoje fica inválido. Por quê? Porque eu fico só passando o dia para o dia que chegar. Agora, se eu entendo que não, a verdade que Deus tem para a minha vida é uma boa obra hoje, eu vivo aquele dia intensamente, com propósito. Porque Ele tem uma boa obra para mim. Ok. E por isso que eu falo dessa outra questão aqui, que é a ação. Eu vou tomar uma ação a respeito disso. Às vezes, quando a gente ora, a gente ministra um curso sobre cura, por exemplo, e às vezes Deus ele toca algumas pessoas para confirmar o dom. Às vezes as pessoas sentem a mão queimar, às vezes coisa assim. E acontece de pessoas virem depois e falarem assim, puxa, mas nada aconteceu depois disso. E eu pergunto, por quantas pessoas você orou? Praticamente nenhuma. Eu falei, pois é. O dom de cura, ele serve para você abençoar a vida dos outros. Se você orar por alguém, você tem a chance de ver ele curada. Se você não orar, a chance é 0. Ok? Então, ok, eu entendi agora que Deus me criou. Eu não sou menos que as pessoas, porque Deus me criou e Ele tem uma boa obra para mim. Como é que eu tenho que ir? Eu tenho que começar a agir. Não, ok. Eu entendi que minha voz ela é importante. Então, eu vou pedir para Deus para que eu possa ser usado com a minha fala. E quando tem uma oportunidade numa célula, eu vou falar agora. Eu vou tomar uma ação em cima de uma nova verdade. Antes eu achava que minha voz não tinha valor. Hoje eu entendo, não, o Espírito Santo habita em mim. Ele quer me usar. Então, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou falar. Eu tenho que agir em direção a essa verdade que foi me revelada. E aí vem um conceito de arrependimento que para mim impactou demais a minha vida, que é o seguinte: eu cresci num lar evangélico e o arrependimento para mim, como que eu tinha esse conceito na minha cabeça? Eu ia para a cama à noite, e aí fazia um scan do dia, e aí eu pedia perdão por aquilo que eu fiz de errado. Ia dormir, certo? Nada de errado com isso, ok? Mas isso para mim era arrependimento. Eu chegava, Deus me perdoa por fazer isso. E ótimo. Deus, Ele é o nosso amigão e eu acho que Ele espera da gente contar as coisas que a gente fez de errado e pedir perdão para Ele. Não tem nada errado nisso. Só que isso não é arrependimento. A Bíblia diz que arrependimento, quando Jesus ele faz a primeira pregação dele, Mateus 4, ele chega e fala assim, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Às vezes a gente pensa, ele está falando para todo mundo pedir perdão dos pecados. Não, não. A palavra ali é metanoia. Todos conhecem, os mais crentes, mais velhos conhecem a palavra. Metanoia é o quê? É eu trocar a minha mentalidade, renovar a minha mente por uma verdade superior. Ok. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, gente, está chegando um novo reino. Para você viver um novo reino, você precisa de uma nova mentalidade. A mentalidade que você tem até aqui, ela não funciona no novo reino. Você era uma velha criatura, agora você é uma nova criatura. Agora você precisa de uma nova mentalidade. Você precisa prestar mais atenção no que você pensa. Você precisa renovar a maneira que você pensa. E isso é arrependimento. Eu não sabia. E aí o que acontece? O que é o arrependimento? Por que tem essa fotinha aqui? Fisicamente, fisiologicamente falando, o que acontece? Se eu penso a minha vida inteira que eu sou menos que os outros, e eu de repente descobri que a verdade é outra, não é de um dia para o outro que as coisas mudam. Arrependimento é o seguinte, a vida inteira eu estava indo nessa direção, nesse pensamento. Virou uma BR de 9 pistas, tá? Os caminhos neurais, Alguns que gostam de estudar esse assunto sabem que o nosso cérebro, ele faz de tudo para economizar energia para a gente. Então tem coisas que ele faz um caminho preferencial, como se fosse uma avenida, mas uma rápida. Então, por exemplo, dirigir. No começo, você tem lá 17 anos, 18 anos, está aprendendo, você é um esforço, você está prestando atenção na marcha, na posição do pé, se a luz está ligada, você está completamente tenso naquilo, porque você nunca pensou aquilo na vida. Então, o teu cérebro, você dispensa uma energia muito grande para fazer aquilo. Mas hoje você nem sabe como você veio aqui. Você está aqui. Você chegou. Não sabe nem o caminho que você fez, às vezes, e nem como você trocou de marcha, se trocou de marcha, onde, você nem lembra mais. Por quê? Porque o teu cérebro ele é mais inteligente do que a gente imagina, E ele faz essas coisas que a gente faz todo dia ficarem mais fáceis. Então, o que o teu cérebro fala assim? Bom, você chegou numa reunião com pessoas importantes e você se acha menos. Você já está tão acostumado a fazer isso
que você já vai automaticamente se fechar num canto. Nada que eu tenho para dizer é importante, eu sou uma pessoa de menos valor. E a vida inteira você pensou assim. Você nem pensa mais que você está fazendo isso. Por quê? Porque o teu cérebro economiza energia para você. A vida inteira você pensou assim. E aí, esse é o teu caminho. Ok. Arrependimento é identificar o seguinte. Esse caminho que eu estou indo não funciona mais. É uma mentira. É uma conclusão errada da minha experiência. Eu tenho que mudar. Ok. Se eu só chego à noite e faço assim, Deus me perdoa por esse caminho, eu não quero mais esse caminho. E vou dormir, beleza. Mas o que acontece? Eu não tenho nenhuma saída mais. Eu não entendi o que é diferente disso. E aí o que acontece? Amanhã, eu vou para o mesmo caminho. Eu não tenho outro. E além disso, ele é uma BR, uma via rápida. O que acontece? Eu preciso me arrepender. Me arrepender é metanoia. E metanoia é eu pegar e falar assim, peraí, esse caminho que eu estou está errado. Já identifiquei. Lembra do processo aqui? Cadê? Já identifiquei. Já orei por isso. Agora eu preciso fazer o arrependimento. O arrependimento é o seguinte. E por isso que eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus, eu tenho vivido a vida inteira. Esse pensamento tem me levado às seguintes ações. Eu tenho ido fumar, eu tenho ido para pornografia, eu tenho ido... Ok, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero parar de fazer, né? Só que eu entendi que para eu parar de fazer, eu preciso parar de pensar daquele jeito. Então, eu tenho momentos, vou pegar o exemplo da pornografia. Eu tenho momentos de solidão, né? O meu caminho preferencial era pornografia. Então, pornografia, ansiedade, medo, tudo isso tem uma raiz de algum pensamento. Eu entendi que essa aqui é uma avenida que não está me levando para o lugar certo. Eu vou perguntar para Deus, Deus, qual que é a tua verdade a respeito disso? E aí, Ele vai te mostrar um caminho alternativo, que é a nova verdade. É um caminho alternativo. Então, você vai chegar lá na célula e você tem um pensamento, tudo que eu não tenho valor, o que eu falo não é importante, eu sou menos. E aí, naturalmente, o que? Você ia se fechar. Mas de repente Deus falou assim, tua voz é importante. Você tem valor. Eu tenho uma boa obra para você hoje nessa célula. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, qual que é a tua verdade? A tua verdade é que tua voz, ela carrega o meu espírito. E você precisa começar a falar. Ok. Então eu me arrependo e eu vou para um caminho diferente. Que é esse aqui. Naturalmente não vai ser confortável para você. Por quê? Porque a vida inteira você fez isso aqui. Então é um caminho meio, está na picada, está lá no facão ainda. E aí a gente precisa começar a declarar. Talvez antes da célula você vai falar assim, eu declaro que minha voz é importante. Eu declaro a verdade que Deus me disse que a minha voz ela é importante. Eu declaro que o Espírito Santo habita em mim. E aí eu falo assim, hoje eu vou falar algo. E aí, a primeira vez que você fizer isso vai ser um romper tão grande. E às vezes o inimigo ainda vai continuar agindo. Ah, o que você falou nem foi tão importante. As pessoas nem estavam prestando atenção. Acho que você devia ficar quieto mesmo. Quem sabe você nem devia vir para a célula. O que você está fazendo aqui? Beleza. Semana seguinte, você está de novo, indo pela BR. Né? Porque é o que você está fazendo a vida inteira. Você chega no ponto, fique quieto. Não, daí você se lembra. Não, peraí, eu tenho uma verdade. Vou falar de novo. Vou orar por alguém. Hoje eu vou orar por alguém. E aí, se você fizer isso ano por ano, o que vai acontecer? Esse caminho aqui, a natureza ela é muito forte. Ela vai fechar aquele caminho e aqui vai ter uma BR. Esse é o arrependimento. Arrependimento é eu entender que eu estou pensando algo errado e eu seguir o conselho de Jesus, arrependam-se. E eu entender, não, esse caminho não é legal, eu vou mudar de caminho. Só que eu só mudo de caminho se eu tenho essa opção. Senão eu vou sempre voltar para o mesmo caminho. E por isso que esse princípio ele é tão profundo e vai transformar tanto a tua vida se você colocar ele na prática, que você vai pegar todas as áreas da tua vida que tem desesperança. Todas as áreas da tua vida que tem desesperança, você pode trabalhar isso aqui. E eu falo que isso é uma constante na minha vida. Todos os dias eu tenho momentos de medo, de ansiedade, faz parte da gente. Mas eu posso decidir ou crer na voz da desesperança ou substituir por uma verdade que Deus quer falar para mim. E por isso eu preciso crer que Deus fala comigo. E logo mais nós vamos falar sobre isso.
Então, agora eu tenho o quê? Uma mentalidade nova. Nas experiências que eu tiver, mesmo que negativas, eu vou procurar ter uma conclusão que Deus tem para mim. E isso vai me criar uma mentalidade de fruto do Espírito, e isso vai totalmente permear as minhas ações, que vão se tornar um hábito e que vai fazer parte da minha identidade. Não, eu sou uma pessoa que tem um valor. Por quê? Porque para cada dia Deus tem uma boa obra para mim. Não, porque se Deus me deu uma voz, é porque Ele vai usar a minha voz. Se Deus me colocou nesse lugar hoje, é porque hoje Ele quer me usar aqui. Se eu estou nesse trabalho aqui, é porque a luz de Jesus vai sair através da minha vida. Se um amigo meu me ligou para ter um conselho, é porque Deus vai me dar um conselho para dar para essa pessoa. É porque Deus vai usar o que eu vou falar. E aí eu começo a ser uma identidade daquilo que eu sou em Cristo. Porque eu dou mais voz para Ele do que para o inimigo. E eu estou consciente dos meus pensamentos. Eu não sou mais vítima deles. Eu sou uma pessoa ansiosa. Quando você fala isso, tudo bem. Mas comece a processar isso. Estou ansioso agora. Por que eu estou ansioso agora? Começa, sabe, eu vou te dar uma dica. E é verdade, tá? Medo, ansiedade, essas coisas. Isso funciona. Pega um papel em branco, senta na mesa. Em vez de você sair comer na geladeira, ou você ir dormir, ou você fazer qualquer coisa para fugir, senta numa mesa e se permita ser ansioso. Ok? Naquele momento. Se permita. E começa a escrever. Eu estou ansioso por quê? Que pensamentos vêm na minha cabeça? Ah, eu estou pensando isso. Estou pensando isso. E vai só escrevendo. Deixa descarregar. Tá? Todos os pensamentos que vêm. Começa a escrever. Você vai olhar depois, que você terminou de escrever, e você vai olhar os pensamentos. E você vai perguntar a Deus, qual que é a tua perspectiva em relação a esse pensamento? E aí você vai notando o quê? As verdades do lado. Para cada uma daqueles pensamentos. E aí você vai começar ao quê? Declarar as verdades. Vai começar a orar as verdades. E, gente, isso é muito mais poderoso do que a gente imagina. Porque a gente fica focado, não, eu tenho que ser menos ansioso. Eu tenho que ser menos... Aquilo não está te ajudando. Eu preciso realmente entender por que eu estou ansioso. Eu estou pensando algo. E eu preciso o quê? Me arrepender. Por quê? Porque ansiedade não é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu preciso sair desse padrão e ir para o padrão de Deus. Vamos lá, que eu tenho que terminar. Então eu vou dar um exemplo da palavra de Deus sobre ansiedade. Olha só que coincidência. Então, esse é um texto clássico para ansiedade, né? Porque tem o termo Filipenses 4, 6 a 8. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai além da razão. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ok, então nós temos aqui uma dica do autor para fazer renovação da mente. Então ele fala assim, você está ansioso, ok, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa situação, que é um problema, né? Você está com o problema aqui na tua frente, te gerando ansiedade, ou uma situação. Ele fala assim, faz o seguinte, entrega isso aqui para Deus, com súplicas, tá? Orações e súplicas. E com ações de graça. Quando você entrega para alguém, para Deus, já está mais longe de você. Agora, quando você começa a fazer ação de graça, sabe o que você faz? Você tem que parar de olhar para o problema, para você poder dar ações de graça para alguma coisa. Pense que você está num problema financeiro. E esse problema, né? A questão da física, né? Quanto mais perto eu estou do objeto, maior ele fica, certo? Então, quando eu começo a me distanciar do objeto, eu começo a olhar mais coisas. Aí eu começo a fazer ações de graça. Deus, obrigado, Deus, porque até hoje o Senhor proveu para mim. Obrigado, e começo a olhar para outra situação. Obrigado que eu tenho uma família, uma igreja que me abençoa. Obrigado, Deus, porque tenho uma família saudável. Obrigado, e você começa a sair de perto do problema e ganhar perspectiva. Qual que é a perspectiva? Do alto. Que vai além do meu problema. E aí o que acontece com isso, gente? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha, eu não tenho motivo nenhum para estar alegre hoje, porque eu tenho um problema gigantesco. Mas eu me lembrei daquilo que Deus faz na minha vida. E eu posso estar alegre agora, em meio... Não tem razão, eu tenho que ficar triste. Né? O parente chega, você tem que ficar com cara de triste. Por quê? Você está passando por um problema. Não, você não precisa. Não é quer dizer que você não vai poder passar por problemas e não poder, às vezes, ter o sentimento negativo. Não é isso que eu estou falando. Mas você não precisa ficar
não ter alegria por isso. Porque às vezes Deus nos chama para sair daquela perspectiva e olhar, peraí, Deus está fazendo muitas coisas. E aí o que acontece? E isso vai o que? Guardar não só a tua mente, mas o teu coração. Você vai estar saudável nessas áreas. E aí ele fala, e dá a dica de tudo aquilo que eu já falei aqui hoje. O que ele falou? Nessas coisas pensem. O que ele está falando? Enquanto você está ansioso, vigie teus pensamentos. Por quê? Porque você está pensando coisas que vão ao contrário disso aqui que está o texto. Então vigie os seus pensamentos antes daquilo que você faz. É isso que o autor está dizendo. Ó, você já entregou a Deus? Você já deu graças? A paz já veio? Agora começa a vigiar teus pensamentos. Começa a olhar aquilo que você pensa, porque é mais importante o que você pensa do que o que você faz. Então, essa é o ciclo. Vamos lá, preciso terminar, a gente avançar no outro conteúdo. Então, esse texto a Gisá leu ontem, e isso pelo lado da autoajuda, é tudo compreensível. Mas nós como crentes, a gente precisa entender que isso vai além disso. A Bíblia diz que essa renovação da mente, ela é o quê? É poderosa em Deus, para quê? Para destruir. E a nossa guerra não é contra pessoas. A gente tem que saber que essas mentiras, muitas vezes, elas foram plantadas pelo inimigo. E ele vai resistir, ele não quer sair de lá. Ele não quer perder o espaço que ele tomou. E por isso eu preciso entender esse princípio de forma espiritual, não só na minha... Eu tento fazer isso lógico, porque eu sou uma pessoa extremamente lógica. Eu gosto de trazer esse ensino de forma que você entenda bem, mas o que você precisa sair daqui também sabendo que isso tem um poder muito além do que só de inteligência. Ele é espiritual. Porque eu dou lugar ao diabo com os meus pensamentos. Eu abro espaço para ele. Ele é o pai da mentira, certo? Quem são os filhos dele? Que acreditam nas mentiras. Se eu acredito na mentira dele, eu me submeto a ele. Ok. Aquilo que você não consegue dominar, domina você. Então tem pensamentos que você não consegue dominar, estão te dominando. Por isso você tem que tomar controle. Você não precisa andar nessa BR o resto da vida. Você pode tomar o caminho alternativo que Deus vai te dar. Todo pensamento que você não leva cativo, tem o potencial de te levar cativo. Por isso que eu tenho que estar no controle dos meus pensamentos. Você não é vítima. Sabe qual que é a grande diferença de um animal para um ser humano? É que o ser humano ele consegue ter controle dos seus pensamentos. O animal ele segue o instinto. Mas se o ser humano não toma o controle dos seus pensamentos, ele vive como um animal. E por isso a gente precisa caminhar consciente daquilo que você está fazendo. O que eu estou pensando? Bom, eu fui cumprimentar essa pessoa e me senti mal. Ok, por que eu me senti mal? Começa a ser usada essa nossa qualidade. Bom, é porque você se sentiu menos. Mas por que você se sentiu menos? Ah, porque você estava com uma roupa feia. Ok. E o que isso tem a ver? Ok, Deus, tem alguma coisa que eu estou acreditando aqui que não alinha com a tua verdade? Você acredita que você é valorizado por aquilo que você tem? Tá, Deus, qual que é a tua verdade? A tua verdade é que eu sou teu filho, que você é meu filho. E que você tem um valor que eu te coloquei. Nenhuma roupa vai te dar esse valor. E a gente luta com isso todos os dias, gente. Às vezes eu brinquei faz uns meses atrás, eu encontrei um colega meu num posto de gasolina. Eu estava lá com o meu carrinho, ele com o carrão dele. Eu sei que ele está bem sucedido. Eu fiquei com vontade de não ir cumprimentar ele. Por quê? Porque ele ia me ver no meu carrinho. Eu falei, que coisa mais infantil. Né? Veio para mim esse pensamento. Poderia ser meu, poderia ser do inimigo, tentando me privar de ter um relacionamento com ele, de poder ser luz na vida daquela pessoa. Às vezes não é teu o pensamento. Você simplesmente tem que estar tendo... Faz sentido algum, gente. Na hora eu fiz isso. Isso não faz sentido algum. Eu saí do carro e fui cumprimentar a pessoa. Por quê? Porque não alinha com o que Deus tem para mim. Então eu preciso estar consciente, gente. É diário. É diário. Ok? Vamos lá. Então, para viver algo novo, precisamos pensar de forma nova. Tem áreas na tua vida que você está limitado, provavelmente é por causa do teu pensamento, não é pelo que você faz. Meus resultados futuros dependem de como eu penso hoje. Isso aqui, gente, Ok, eu quero ser mais usado por Deus. Eu quero ser mais bem sucedido em tal área. Eu quero ser... Onde você tem que primeiro trabalhar? É no que você pensa. Como que eu penso em relação a ser usado a Deus? Será que tem alguma mentira que está me travando? Será que eu estou achando que só se eu tiver um título na igreja, Deus pode me usar?
Será que eu estou pensando que só se eu receber a oração de alguém super importante que eu vou poder ser usado por Deus? Que tipo de crenças eu tenho a respeito disso? É isso que eu preciso fazer. Se você continuar pensando igual, você vai ter resultados iguais. Então eu não quero crescer, eu preciso monitorar aquilo que eu penso. Na área emocional, falando de ansiedade. Bom, a vida inteira eu fui ansioso. Ok, você quer parar de ser ansioso? Faça algo a respeito. Se você continuar do jeito que você está, a vida inteira você vai ser ansioso. Então a gente precisa entender esses princípios e agir. Ok. Eu quero pegar só mais esse texto para a gente concluir. Depois que eu aprendi esse princípio, para mim foi impressionante eu ver como Paulo gostava desse princípio e como isso está em vários textos. E esse é um dos textos, eu já coloquei em negrito, eu nem vou explicar muito, mas conforme a gente for lendo o texto, vocês vão perceber aquilo que ele quer dizer. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem onde? Na futilidade da onde? Dos seus pensamentos. Eles estão o quê? Obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, eu não quero que vocês vivam como os gentios, eles vivem assim por quê? E aí ele dá dicas, pensamentos, entendimento, ignorância. Ele está falando do porquê que as pessoas vivem essa realidade que Deus não quer que a gente viva. Aonde que está? Nos pensamentos. Aí ele continua, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram, aí sim, depois que ele explicou, você viu quantas vezes ele citou a questão de pensamentos? Aí que ele falou, então por isso eles perderam a sensibilidade e agora entregaram-se à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados o quê? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos. Mais uma vez ele deixando óbvio aqui, o que é o velho homem? Desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E no versículo 27 ele diz, não deem lugar ao diabo. Ok. O texto é muito direto agora que eu passei todo esse ensino antes, né? Então, eu preciso constantemente o seguinte, gente, isso aqui não faz mais parte de mim, deixa eu tirar essa parte da minha roupa, do meu velho homem. Isso não faz mais parte de mim. Bom, o que faz parte? Quando eu tiro a roupa, eu ponho outra. Eu preciso necessariamente substituir uma mentira por uma verdade, senão o arrependimento não fecha o ciclo. Necessariamente, não adianta você só identificar, eu sou muito negativo. Isso é só diagnóstico, não é cura. Eu preciso trazer cura para essas situações. E a cura vem substituindo a verdade por mentira, a mentira por verdade. Romanos 12, 1 e 2, esse é clássico, mas eu vou ler com vocês. Portanto, rogo-lhes, ele pede com muita vontade, nesse termo a gente não usa mais, né? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, eu preciso sacrificar coisas. Eu preciso abrir mão de coisas, abrir mão de mentiras que eu acredito. Eu preciso abrir mão. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto de ler esse texto ao contrário, na ordem inversa. Diz assim, para eu comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso saber o quê? Eu preciso o quê? Renovar minha mente. Então, todas as áreas da tua vida que você não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar minha mente. É isso que o texto está dizendo. Existem pesquisas norte-americanas que dizem que os índices de divórcio são os mesmos dentro e fora da igreja. E aí o autor que viu isso, ele começou a pesquisar. E ele descobriu o seguinte, sabe por quê? Porque a igreja não entendeu ainda qual que é o padrão de Deus para o casamento, muitas vezes. E por eu importar o padrão do mundo para o meu casamento dentro da igreja, eu vou ter os mesmos resultados do mundo, que é separação. Por isso que eu preciso entender para todas as áreas, o que é o teu padrão, Deus? Qual que é a tua verdade? E por isso que eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Então, algumas bases para você viver essa vida. Primeiro, eu sou uma nova criatura, então eu não luto contra mim mesmo. Por que eu coloquei isso aí?
Porque às vezes a gente assume aquilo como uma identidade nossa. Eu sou ansioso. Ok. Você é ansioso. Essa é a tua experiência hoje. Mas a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Lembra, isso não é só um conhecimento. Isso é uma verdade. Eu preciso ir lá e puxar isso como verdade para mim. Eu sou uma nova criatura. Eu estou tendo uma experiência que eu não quero ter, que é ansiedade. Mas isso não faz mais parte da minha nova criatura. Para mim isso é muito simples. É que nem a questão do pecado. A Bíblia diz que eu sou morto em Cristo, que eu fui ressuscitado com Ele. A Bíblia diz que eu sou tão santificado e justificado com Ele. Sabe qual que é o ponto disso? De quanto que Deus acredita nisso? Que Ele coloca Ele mesmo em você. Como seria possível o Espírito Santo habitar em mim se eu ainda fosse pecador? Não faz sentido, certo? Porque Deus ele não compactua com o pecado. Mas em Cristo e só nele, Ele me lava de todo o pecado. O sangue dele está sobre mim, e por isso eu sou purificado, e por isso eu sou justificado, e por isso o Espírito habita em mim. Não é por mérito meu, eu não conquisto a presença. Quem conquistou o Espírito Santo para mim foi Jesus na cruz. E isso muda completamente a minha vida. Sabe por quê? Porque se eu me vejo ainda como uma pessoa dependente do pecado, a Bíblia diz em Romanos que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Isso é verdade. Mesmo que eu peque, é uma mentira que eu sou dominado pelo pecado. Porque a minha nova criatura não é mais. Isso muda tudo, sabe por quê? É como você ir para a guerra sabendo que você vai ganhar. Ou sabendo que você vai perder. Ok, vem uma tentação. Se eu sou pecador na minha identidade, naquilo que eu acredito a respeito de mim, vem a tentação, uma hora eu vou cair. Por quê? Porque eu sou pecador na minha essência. Ou, não, eu sou uma nova criatura, todas as coisas foram feitas novas, eu sou justificado em Cristo, eu sou santo, hoje o pecado não domina mais sobre mim, tudo isso está em Romanos. Quando vem uma tentação, o que eu faço? Isso não faz mais parte de mim. Eu já venci essa batalha. É completamente diferente. E esse tipo de verdades que vão fazendo você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Porque aí eu entendo, não, eu não preciso mais. E o pecado não tem mais domínio sobre mim, então eu vou vencer. Não faz mais parte de mim isso. Eu sou uma nova criatura. Isso não estou dizendo que a gente não vai pecar mais. Mas a minha identidade não é mais pecador. A minha identidade hoje é filho de Deus, justo, santo, justificado. Nossas armas são poderosas em Deus, já falei sobre isso. Eu posso estar enganado. Isso aqui é clássico. O que a palavra engano quer dizer? Que eu não sei. Quando que a pessoa sabe que está enganada? Ela não sabe. Só se alguém contar para ela. Aquela frase que a gente diz aqui, me engana que eu gosto, é mentira. Ninguém gosta de ser enganado. Certo? Então, um dos pré-requisitos para você ser livre numa área é você admitir, ser humilde. Eu posso estar errado. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha família. Não estou vivendo. Eu posso estar enganado, gente. Por quê? Porque a vida inteira o diabo tenta implantar mentiras na minha vida. Eu posso um dia ter aceito. Eu posso ter aceitado o padrão do mundo para a minha vida. E aí o que acontece? Eu vivo o resultado desse padrão. Então, você não sabe o que você não sabe. É ridículo isso aí, mas é libertador, gente. A hora que a gente entende que você não sabe o que você não sabe, e que você pode estar aceitando uma mentira para a tua vida, e talvez o resultado da tua vida é porque você está acreditando numa mentira, liberta, gente. Porque aí eu sou um caçador de mentiras. Eu sou um caçador de mentiras, eu me vejo assim. Eu estou o dia inteiro caçando mentiras. Deus, onde é que... Pô, eu estou com desesperança agora. Por que será? O que eu estou pensando? E é assim. E devagarzinho, as coisas vão sendo transformadas pelo padrão de Deus e você não tem mais tanta mentira para caçar. Mas volta e meia aparece uma. Né? Então, atenção aos sinais negativos, eu já falei, das emoções. Né? Então, eu quero terminar com essa parte aqui, que diz assim, Jesus ele fala assim, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Sabe por que ele falou isso? Ele não falou assim, me ame fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Ele não falou isso. Ele falou como? Me ame de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Entendimento. Ame a Deus com o teu entendimento. Submeta o teu entendimento a Deus. Temos entregado nossos corações a Deus. Está na hora de entregarmos
o nosso entendimento. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Amém? Todos. Glória a Deus. Agora está na hora de você entregar o teu entendimento. As pessoas vivem o padrão de Deus. As pessoas que vivem o padrão de Deus na sua vida é porque elas decidiram poder estar erradas, admitiram, eu quero mudar essa área, eu quero pensar diferente. As pessoas que não vivem o padrão de Deus são aquelas pessoas que resistem a entregar coisas que acreditam. A Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Bom, você está escolhendo viver o teu padrão. A Bíblia diz que eu tenho que me amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Não, mas ela tem que me servir. Bom, você vai ver esse padrão para você, não o que Deus tem para você. A Bíblia diz que eu tenho que ser auxiliadora do meu marido, mas ele que se vire. Você vai estar com o padrão do mundo. Eu casei para ser feliz e meu marido não está me fazendo feliz. Bom, você vai ter o resultado dessa mentalidade no teu casamento. Eu vivo para a eternidade. O meu marido e minha esposa, eles são parte de um projeto que Deus tem para a minha vida. E nós vivemos além da minha alegria momentânea, mas eu tenho um projeto eterno com minha esposa. É esse o padrão que você vai viver na tua vida. Onde conflitos vão vir e você tem um projeto maior do que a tua felicidade. E aí esses conflitos ficam menores. Então, gente, a gente precisa entregar o nosso entendimento a Cristo. E a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida que você entregar o seu entendimento a Ele. Então, duas maneiras de você crescer. Uma é buscando a Deus. Então eu entrego o meu entendimento, caço mentiras, vou entendendo as verdades de Deus pela palavra de Deus e vou substituindo. E essa é uma frase que eu gosto, Jesus não viveu em reação ao diabo. Ele viveu em resposta ao Pai. Ele ia buscar direcionamento e fazia. Eu faço apenas aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. E assim é uma maneira que a gente pode escolher viver. Eu entrego meu entendimento, eu vejo o que Deus está fazendo e faço. Ou, que é o outro lado, reagindo a conflitos e tribulação. Então o diabo vem com uma mentira, eu reajo. Os dois são válidos, mas eu prefiro o primeiro. Tá? Então, vem a tribulação, e essa é inevitável que venha, porque nós vivemos num mundo caído. Eu também posso aprender com isso. E por isso eu vou aprender dessas duas maneiras. Primeiro, eu vou entregar meu entendimento, buscar, ouvir a voz de Deus. Deus, o que você tem para o dia de hoje? Eu vou ativamente buscar a verdade dele para mim naquele dia. Deus, o que você tem para essa reunião? Deus, eu estou indo visitar um amigo meu. O que o Senhor tem? Deus, eu estou indo numa festa de família que é difícil, mas o que o Senhor tem? E eu vou perguntando as coisas para Deus antes. Ou veio uma tribulação. Aconteceu, perdi o emprego, veio uma doença, veio algo que está relativo ao mundo caído. Aí você vai fazer o que o José falou ontem. Ok, Deus, isso está acontecendo. O que o Senhor tem para mim? Qual que é a tua perspectiva? E aí aquilo vai ser como um degrau para eu crescer em maturidade e em caráter. Ele fala assim que se você passa, você vai chegar no final e você vai ser mais maduro, íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Essa é a promessa. Por isso que ele entendia, olha, tá vindo isso contra mim, é porque no final eu vou sair muito melhor. Então aquilo que a Jesus falou não é que o plano de Deus era aquilo, mas Deus ele é tão bom em fazer as coisas cooperar para o nosso bem, que a gente até acha que ele mandou as coisas no final. Por quê? A atribuição, roubar, matar, destruir é do diabo. Mas às vezes tem uma coisa que vem contra mim assim, que eu acho que Deus mandou, sabe por quê? Porque no final eu saí tão melhor. Não, mas na verdade essa é a capacidade de Deus, de restaurar qualquer coisa que venha contra a nossa vida. Seja uma perda, seja um luto inclusive, Deus no final pode fazer aquilo redundar para o nosso bem. Porque essa é a promessa dele. Então eu fico feliz porque Deus no final vai trazer algo. E Deus, a gente pode sempre ter a certeza que Deus é por nós. Aquele que faz o impossível está me tocando para me fazer completo. Aquele que venceu a morte está fluindo em minhas veias. O Espírito Santo, ele flui em mim. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a 15 minutos. Mas a gente precisa saber que Deus é por nós. Isso é muito importante a gente saber. Deus, ele é por nós. Ele não esconde as coisas da gente para nos sacanear. Ele não está retendo algo para a gente se sentir menos. Ele é um bom Deus. E nesse processo de verdades e mentiras, ele é o mais interessado em falar com a gente. E nós vamos agora no próximo bloco
entender como Deus fala com a gente. E eu quero que você perceba, eu quis gerar nesse primeiro momento a necessidade da gente aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a gente escuta mentiras do inimigo o dia inteiro. Aquele desenho né, da Disney, tem lá um anjinho e tem o diabinho, né? E às vezes a gente crente acha que também só tem o diabinho falando. E a gente não escuta a voz de Deus. Onde é que está Deus nessa história? Eu escuto um monte de dardo inflamado e cadê Deus nessa história? E é isso que nós vamos falar agora no próximo bloco, tá? Você quer falar uma coisa, amor? A gente vai fazer uma dinâmica. Bom dia, estava sentada, nem bom dia para vocês. Nós vamos fazer uma dinâmica agora e você pode fazer a dinâmica e já dar essa relaxada do intervalo também depois. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a parte prática do que ele falou agora, tá? Você coloca naquele ponto do 1, 2, 3 lá. Nós vamos fazer todo o processo. A gente não quer que vocês saiam daqui só com teoria. A gente quer que vocês experimentem já ouvir as verdades, já sair com algo, com algum presente daqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar algum problema, vamos perguntar para o Espírito Santo algum pensamento que tem gerado essa questão na nossa vida, e nós vamos fazer esse passo. A gente vai identificar, a gente vai cancelar isso, a gente vai perguntar a verdade, vai declarar, e aí vocês vão escrever uma ação. Então, se tiver algum lugar para escrever ou no celular, é legal que você tome nota desses passos para você usar depois. Agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, para a gente evitar qualquer distração. E já vai ser nosso primeiro exercício de ouvir a voz de Deus. Agora eu quero que você comece a pensar em alguma situação que tem te dado desesperança. Alguma coisa que parece que não tem saída, parece que não vai dar certo. Alguma coisa na tua vida que tem te tirado a paz. Pense agora em algum problema. E agora a gente vai fazer esse exercício de perguntar em voz alta. Vocês vão perguntar repetindo e todos vão ficar em silêncio. Não é para perguntar e ficar falando em cima, tá? É para você perguntar e ficar em silêncio, porque a gente vai falar com o Espírito Santo e vamos aguardar a resposta. E você vai aguardar a resposta prestando atenção em tudo que passa na sua mente. Pode vir alguma lembrança, pode vir alguma imagem, pode vir um sentimento, alguma impressão. Tudo que você prestar atenção, você vai usar como informação. Agora, você não está autorizado a ter dúvida. Tudo que vier na sua mente é um exercício, você vai utilizar. Então, agora nós vamos perguntar em voz alta para o Espírito Santo qual é a mentira que nós temos acreditado, tá? Então, pergunte comigo, Espírito Santo, qual a mentira que eu tenho acreditado? Espírito Santo, existe algum engano que o Senhor quer me mostrar agora? Pergunte comigo, Espírito Santo, existe algum pensamento que eu tenho acreditado que é um padrão desse mundo? Assim que você for entendendo, vai anotando, escrevendo. Se você quiser, guarde na sua mente. Continue de olhos fechados. Quem já identificou alguma ou algumas mentiras, levante a mão para ter uma ideia. Ok, pode abaixar. Quem não conseguiu ter nenhuma impressão, levanta a mão também. Ok. Para quem não teve ainda nenhuma impressão, pergunte, Espírito Santo, o
Por que eu estou sem esperança em alguma área? Agora vamos juntos cancelar essas mentiras. Então, cada um vai falar a sua mentira, mas eu gostaria que vocês fizessem em voz alta, tá? Cada um focado no seu, cada um vai ficar ouvindo as suas frases, tá? Então, você tem liberdade para cancelar isso. E eu vou conduzindo vocês, mas cada um fala a sua mentira, na verdade. A gente vai cancelar essa mentira. Então, agora diz: Espírito Santo, eu cancelo agora essa mentira. Eu me arrependo de ter concordado com essa mentira. Eu cancelo os efeitos dela. E eu te peço perdão, Pai. E agora você diz em voz alta: eu peço perdão e eu cancelo a mentira que... Aí você fala a mentira, que eu não sou desejado, que eu não sou amado, que essa situação não tem esperança, que eu não vou prosperar, que eu não vou dar certo, que eu começo e não termino. Eu cancelo a mentira de que eu não vou ser próspero, que eu não vou ser próspera. Eu cancelo a mentira que eu vou ser doente. Eu cancelo a mentira que a minha família não vai para frente. Eu cancelo a mentira que a minha voz não faz diferença. Eu cancelo a mentira que eu não sou ungida, que eu não sou separado, que eu não sou especial. Eu cancelo a mentira que não tem boas obras para mim. Eu cancelo a mentira que eu não sou tanto quanto aquela pessoa. Eu cancelo a mentira que tudo que eu toco não dá certo. Eu cancelo a mentira de que a minha família não vai para frente. Eu cancelo a mentira que na minha família tem câncer. Eu cancelo a mentira que na minha família tem morte antes da hora. Eu cancelo a mentira de que eu vou viver presa num luto. Eu cancelo a mentira que eu tenho medo. Eu cancelo a mentira que eu sou ansioso. Eu cancelo a mentira que eu não sei o que fazer. Eu cancelo a mentira que eu não sei me preparar, que eu não sei planejar. Eu cancelo essas mentiras agora e nós juntos colocamos todas essas mentiras na cruz. Na cruz. Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor vem para remover todas essas mentiras. Amém. Agora, de olhos fechados, pergunta: Espírito Santo, quais são as verdades que o Senhor vai colocar no lugar? Qual é a tua verdade, Pai, sobre isso? Pode vir um versículo na sua mente, pode vir uma verdade muito básica. É isso mesmo, é Ele falando com você. É tão natural, é tão simples, porque Ele fez tudo muito simples, muito natural. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. E agora nós juntos vamos declarar a verdade. Declarar a verdade. E eu quero que você também declare em alta voz essa verdade. Diga lá comigo: Espírito Santo, muito obrigado por essas verdades. E agora eu declaro a verdade que... Começa a declarar que eu sou aceito, que eu sou amado, que eu sou especial, que tudo que eu começo eu termino, que eu sou próspero, que aonde as minhas mãos tocam, ali está a presença do Senhor, que aonde eu piso, a planta dos meus pés, ali está a presença do Espírito Santo, que tudo que eu toco vai para frente, que a minha família é bendita, é abençoada, é salva. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que nós somos santos, separados, que em mim não cabe pecado. Eu declaro que está tudo certo comigo, que não falta nada em mim. Eu declaro que eu tenho condições, eu tenho capacidade de fazer as boas obras que o Senhor preparou de antemão para mim. Eu declaro que o teu reino é leveza e eu fluo em leveza. Eu declaro que o teu fardo é leve. Eu declaro que eu sou uma pessoa alegre, que eu sou uma pessoa livre, que eu sou uma pessoa capaz de realizar tudo o que tem proposto para mim. Obrigada, Pai. E agora começa a agradecer. Obrigada,
Obrigada, Deus, por essas verdades. Obrigada, Pai, pela tua verdade que nos liberta. Obrigada, Deus, porque é simples e é poderoso. Obrigada, Pai, porque hoje o Senhor restaura quem eu sou, quem tu és e qual é a verdade sobre as situações. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos temer sobre nenhuma experiência, porque o Senhor nos traz a conclusão verdadeira, remove todas as mentiras. Muito obrigada, Deus, porque nós somos os seus filhos, os filhos da verdade, e o Senhor disse que iria nos guiar em toda a verdade, e agora juntos nós entregamos a nossa mente e dizemos: Pai, vem nos guiar em toda a tua verdade, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, Pai, que é sua e está disponível hoje para nós, Deus. Hoje nós escolhemos pensar como o Senhor, e hoje nós te perguntamos, Pai, como o Senhor pensa nessa área da minha vida, como o Senhor pensa sobre essa situação, e nós queremos ativamente pensar como o Senhor pensa, Deus. Muito obrigada, Pai, porque os seus pensamentos são mais altos, e nós temos livre acesso aos seus pensamentos, Deus. Muito obrigada por isso, Deus. Põe a mão na sua cabeça agora e diga: eu abençoo o meu cérebro, os meus pensamentos. Cérebro, eu amo você, você é por mim, você é abençoado, você é uma ferramenta poderosa em Cristo Jesus. Cérebro, mente, você tem a mente de Cristo. E agora eu te dou permissão para pensar, entender como Jesus pensa, como Jesus entende. E agora eu modelo você, cérebro, nos padrões do reino, nos padrões do alto. Amém, amém, amém. E agora a última parte é a ação. Nós renovamos a nossa mente, estamos pensando uma verdade sobre alguma situação, e agora você vai perguntar: Espírito Santo, como que eu devo agir em cima dessa verdade? O que eu posso fazer para testar essa verdade, para fazer valer, para pôr a minha fé em prova nessa área? Então, se você for tendo alguma ideia, já escreva essa tua ação, essa tua intenção de fazer alguma coisa. Lembra que é o caminho, né? Pensou diferente, agora eu vou caminhar nessa trilha que nós estamos abrindo. Então, coloque também nessa tua anotação qual a ação que eu posso tomar agora. Se você quiser fazer esse exercício, você faz também. Espírito Santo, tem algo que eu possa fazer? Às vezes é um ato profético, às vezes é algo que você vai começar e vai terminar, é algo que tem a ver com a situação que você está pensando. Quer terminar com alguma coisa? É natural que quando você pergunta por uma verdade, vem algo superior do que você viva. Porque aquilo que ela falou, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E às vezes, como ele nos vê, é além do que a gente vê. E aí eu vou ter a opção de eu crer naquilo que ele fala para mim, ou me limitar nas minhas conclusões. Por isso, às vezes, Deus vai falar assim: eu te vejo pregando para multidões. Você fala assim: eu não. Mas, às vezes, Deus te vê assim. É mais alto do que você vive hoje? É. Mas Deus é assim. Ele tem coisas maiores do que a gente imagina para nós mesmos. Ah, eu te vejo completamente livre da ansiedade. Ah, mas não é minha experiência. Eu sei que não é. Mas é o que Deus tem para você. As verdades de Deus, elas vão além daquilo que eu posso imaginar. Então, quando Deus revela coisas para a gente, ele diz: mas será? Eu não ia, não é... E para mim, na verdade, essa é uma dica de Deus estar falando comigo, porque eu não poderia imaginar aquilo. Né? Então, eu quero te convidar a explorar, a ouvir a voz de Deus nessa direção. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos para você poder ouvir.